Família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templar no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje mais um vídeo daqueles, né, da rapidinha do Templário, onde nós vamos falar um pouco sobre essa questão do Andrei estar podendo, quem sabe, sair do Vasco muito em breve aí, pós-pandemia, né? E também já entrarmos no assunto de política dentro do Vasco, né? A minha opinião sobre os novos políticos da história vascaína, né? Começando pelo Júlio Brandt. E falando um pouco também sobre o Levenciano, né? Que para mim são os dois grandes nomes da nova política vascaína. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Bom, o que a gente já vem falando aqui nesse ano de 2020, e é fato, né? O Vasco, com essa dificuldade financeira que ele vem vivendo, né, na gestão inteira do Campelo, né? Ele pegou um time destroçado quando assumiu o Vasco no golpe, né? Pegou os cofres vazios, isso é fato, mas entrou sem parceiros, sem investidores e vem se arrastando nessa sua gestão, né, como ele gosta de dizer, e vai arrastando até o final da sua gestão agora em 2020. Torcendo sempre pelo Vasco, né? Nós torcedores precisamos torcer para que o Vasco não seja rebaixado e que aos trancos e barrancos a gente consiga montar uma equipe competitiva para nos dar alegrias, pelo menos alegrias nos jogos em São Januário, né? Bom, o Andrei, né, é um dos jogadores que o Vasco precisa vender, né, nessa incompetência inteira de gestão do Campelo. Um dos jogadores que está na lista para ser vendido é o Andrei, é óbvio, né? Ricardo Graça, Thales Magno, Marrone, Andrei, são jogadores, crias da base do Vasco, que têm totais condições de serem bem vendidos, ou para a Europa, ou para a Ásia, ou até mesmo dentro do Brasil, o que é mais difícil, né? Porque o futebol brasileiro não tem tanta bala na agulha assim, como a gente falou no último vídeo. Bom, foi noticiado aí nas redes sociais vascaínas, né, que o Andrei teria uma proposta do Galatasaray da Turquia e uma da Sampdoria da Itália, né? Pelo que eu li, parece que desde janeiro, né, desde a janela do início de 2020, que o clube italiano já estaria interessado no Andrei, mas que estaria um pouco assustado com os valores solicitados por Alexandre Campelo. Eu já vi notícias falando em 110 milhões de reais e já vi notícias falando sobre 55 milhões de reais, né, a metade. Enfim, eu acredito que o Campelo, né, por 10 milhões de euros, como está sendo noticiado, ele vende sim o Andrei, né? O Vasco precisa de dinheiro para acertar salários atrasados, direitos de imagem atrasados, né? Funcionários com salários atrasados, com férias e tal. E o Andrei, se surgir essa proposta, é óbvio que, infelizmente, o Vasco vai vender, né? Vamos ver se é só o Andrei ou se o Vasco ainda vende mais um nessa jogada toda, né? Infelizmente é isso. Voltando um pouquinho sobre o assunto do Marrone, assunto do último vídeo, né, desse interesse do Atlético de Minas, fazer uma correção, falei que o goleiro do Atlético vendido foi o Renan, não, é Cleiton, né, que foi o goleiro vendido aí pelo Atlético e que deixou o Atlético com os cofres um pouco mais robustos, né, mas que, é claro, é insuficiente para se investir numa cria do Vasco, né, ele precisaria de um investimento como o Banco BMG. Só um detalhe sobre o Marrone, né? Por que eu falo sempre na venda do Marrone? O Thales Magno, né, ele com o Abel Braga foi testado atuando mais pelo lado direito do campo, né? Para quem, eu acredito que a maioria vai concordar comigo, o Thales Magno joga muito melhor pelo lado esquerdo do campo, apesar de ser destro, né? Ele gosta de jogar com a perna invertida, justamente para facilitar ainda mais seus dribles, né? E a sua ótima visão de jogo. O Abel Braga tentou colocar Marrone e Thales Magno junto, mas não deu certo, né? Então, assim, para mim, o Thales Magno voltando, ele é muito, muito mais talentoso que o Marrone, né? Apesar de ser bem mais jovem, provavelmente vai acabar atuando pelo lado esquerdo, porque o Vasco já tem o Benítez, que vai cair mais pelo lado direito, e outros virão, né? Com certeza outros jogadores virão. A tendência é que o Marrone vire até um reserva dentro do Vasco. Então, assim, a venda do Marrone para mim é muito mais importante nesse momento para o Vasco do que o Andrei, né?
mas é claro, o Vasco precisa de dinheiro. Quem formalizar uma proposta nos valores que o Vasco entende pelos seus crias, o Vasco vai vender, infelizmente. Mas para mim, o Marrone seria muito mais interessante como venda neste momento do que o Andrei, porque a gente teria um conflito de ativos, né? Nós teríamos uma competição ali de ativos, um valorizando e o outro desvalorizando, caso a gente não venha vender o Marrone. É uma tendência o Marrone ser reserva do Talismã Magno. Já havia falado em alguns vídeos há mais de mês atrás aí, que eu iria demorar um pouco para começar a falar sobre política dentro do Vasco, né? Até porque eu acho que a política dentro do Vasco ela é tão competitiva, ela é tão suja em alguns momentos, ou na maioria dos momentos, né? Que isso acaba influenciando muito dentro do campo. Então eu acho que a gente não deve fomentar esse tipo de assunto. Mas vamos começar a falar alguma coisa sobre política e sobre a minha satisfação em ver novos políticos dentro do Vasco, né? Novos políticos dentro do Vasco. O Júlio Brandt é esse primeiro grande novo político dentro do Vasco. Ele surgiu naquelas eleições de 2014, né? Onde ele gladiou pela primeira vez contra Eurico Miranda. Era a primeira vez que a gente teria uma eleição para substituir Roberto Dinamite, depois de 2 gestões do Dinamite desastrosas em termos financeiros. Em termos até técnico e qualidade, nós tivemos um ótimo momento na primeira gestão do Dinamite, né? Assim, o Júlio Brandt, naquele momento, vou fazer uma confissão aqui, né? Naquele momento eu achava ele um pouco inexperiente para assumir o Vasco naquele momento, né? Um momento tão delicado que o Vasco vive, né? Em sua história. Então, em 2014, eu era a favor do retorno do Eurico Miranda. Eu era a favor do retorno do Eurico. Não porque eu achava ele a salvação do Vasco, mas sim porque eu via, naquele momento, uma vontade muito grande dele em destruir o Roberto Dinamite, né? E essa competição entre os dois provavelmente seria favorável ao Vasco, né? Provavelmente seria favorável ao Vasco. Enfim, tivemos mais um rebaixamento com o Eurico Miranda, mas o Vasco, na gestão dele, acabou sendo bicampeão carioca, né? E o bicampeonato de forma invicta e tal. O Vasco começou a pagar dívidas, né? Entrou para o Profut, tinha as certidões negativas de débito, conseguiu assinar com a Caixa e tal. Parecia que as coisas estavam andando, mas daí no final da gestão dele tudo desabou, não sei se de propósito ou uma infeliz coincidência para a história do Vasco, enfim, né? Aí, aquela história que todos nós já sabemos. Na segunda eleição, sim, né? Aí em 2017 eu já apostava muito no Júlio Brandt. Realmente não só eu, como mais de 90% da torcida do Vasco acreditava muito. Eu sentia o Júlio Brandt muito preparado para ser o presidente do Vasco naquele momento, mas infelizmente tivemos aquele golpe no Conselho do Vasco e o Campelo, que para mim sempre foi, sempre será um aliado ali do Eurico Miranda, né? Porque foi funcionário do Vasco durante anos, durante 20 anos, na mesma gestão de Eurico, então para mim é todo mundo junto ali, e enfim, é a história que todos nós já sabemos. O Júlio Brandt está demorando um pouquinho para lançar sua candidatura agora para 2020, né, assim, para participar mais e tal, mostrar os seus projetos, né. Acredito eu que seja até uma estratégia dele, né, porque ele sabe que ele ainda é o preferido da torcida, né. E enquanto ele não aparece, né, outros candidatos estão surgindo, e o Levenceno, que foi o primeiro candidato oficial a se lançar, né, como candidato do Vasco, já em 2018 ele começou do Twitter, em 2019 intensificando isso, vem mostrando em alguns momentos ali algumas falhas, né, parece que tem horas que é meio Eurico, né, a gente fica imaginando que ele vai ser o novo Eurico, mas é uma pessoa assim, muito preparada, né, muito estudada, com muitos contatos, né, muito viajado. Me aparenta assim, ser uma pessoa que tem pulso forte para tocar um Vasco em rumo às glórias, né? E assim, muito qualificado, né, para ser um presidente do Vasco. Eu fico satisfeito de ver mais um candidato vamos chamar assim, de uma nova geração, né, de políticos dentro do Vasco da Gama. Mas acredito ainda, né, essa é a minha torcida pessoal ali, eu acredito ainda mais na chapa Sempre Vasco do que ainda em Levenceno. Acredito muito mais no Júlio Brandt, no Pedrinho, no Felipe ali, no Edmundo e tal. Tem muitos globais também apoiando, né, que são vascaínos de verdade, como o Bruno Mazeu. Ainda acredito muito no Júlio Brandt
em termos de preparação para ser presidente do Vasco. Já está mais tempo estudando futebol e se preparando para isso. Só espero que ele lance logo essa candidatura, né, oficial, e comece a apresentar os projetos para a sua gestão, caso ele venha a ser presidente do Vasco em 2021, né, que os projetos que ele tinha em 2017, que ele renove isso e nos apresente, né, comece a apresentar mais nas redes sociais vascaínas aí, para todo mundo formular opiniões sobre o novo presidente do Vasco. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Forte abraço. Então eu vou continuar acompanhando esse caso Atlético de Minas, Marrone, e também vou acompanhar também essa questão do Andrei e o futebol europeu, né? São situações importantes, porque o Vasco precisa de dinheiro e muito provavelmente um dos nossos crias, ou mais de um, serão negociados, quem sabe, nos próximos 30 a 60 dias. Ok? Forte abraço, pessoal!